sou a Aline, para NA Nenhumas Alternativas, e hoje eu venho aqui para falar sobre a série Roda do Tempo. Eu aproveitei que saiu o trailer recentemente dessa nova série épica de fantasia do Amazon Prime Video e eu queria falar um pouquinho mais sobre ela. E vou falar diretamente para você que gosta de fantasia, que gosta de O Senhor dos Anéis, que gosta de Game of Thrones, da época que era boa, né? Por que você deveria ficar de olho nessa que não é simplesmente mais uma série de fantasia para um bolo, né? Uma coisa meio sem expressividade. Não é o caso de Roda do Tempo. A Roda do Tempo vai estrear no Prime Video no dia 19 de novembro, vai estrear com 3 episódios já, e depois a gente vai ter um episódio por semana, acabando a série, que vai ter no total 8 episódios, no dia 24 de dezembro. Mas vamos lá, sobre o que é essa história? Isso é uma coisa que às vezes eu acho um pouco difícil de definir em muitos conteúdos que eu vejo falando sobre a Roda do Tempo. Sobre o que é a Roda do Tempo? Tem um motivo para isso, é porque a série ela é bastante ampla e ela parte de uma premissa bem grandiosa que a gente só vai entendendo melhor ao longo da narrativa. Bom, a Roda do Tempo se passa num universo fantástico em que o tempo não é uma coisa exatamente linear, ele não tem começo nem fim porque ele é um ciclo. Talvez você entenda melhor se você assistiu Dark, ou não. Nesse tempo cíclico de Roda do Tempo, algumas coisas tendem a se repetir ao longo das eras. E também meio que as coisas estão destinadas a acontecer por conta disso. Nesse mundo existe um ser maligno chamado de muitos nomes, entre eles, sei lá, Dark One, o Tenebroso, como, né, as pessoas comumente conhecem ele. Ele está preso, mas ele também consegue ter uma certa influência no mundo e em pessoas, corrompendo essas que querem bastante poder, bastante riqueza, que, né, decidem ir partir para outros caminhos para alcançar tudo isso. E a gente também tem essa fonte de magia que chama Poder Único, que as pessoas conseguem acessar, manipular para conseguir fazer magia, e ela tem uma divisão, ela tem um lado feminino e um lado masculino. As mulheres manipulam esse lado feminino e os homens manipulam o lado masculino. Dentre esses caras que controlavam a magia, tinha um muito poderoso que era conhecido como Dragão. E ele decide, junto com vários outros magos, ir atrás desse ser maligno poderoso e aprisionar ele para sempre. Eles até conseguem aprisionar esse ser maligno, mas dá muito ruim no processo. Porque durante a luta, num contra-ataque desse ser maligno, o lado masculino dessa fonte de poder, do poder único, é maculada. E todos os homens que usavam esse poder, que manipulavam, tinham acesso a ele, enlouquecem e saem destruindo o mundo. Eles destroem civilizações inteiras, continentes inteiros, inclusive o dragão também enlouquece, sai matando geral. Ou seja, obrigada por nada, né? A parte feminina acaba ficando intacta, então as mulheres que controlam o poder, elas assumem esse manto de proteger o mundo. Elas são chamadas de Aes Sedai. A história começa, na verdade, 3.000 anos depois de todo esse rolê. E nessa nova era, os homens continuam proibidos de usar magia, porque, né, agora o poder continua maculado, eles continuam enlouquecendo se eles têm acesso a ele. E se por acaso tem um doido que resolve acessar esse poder e sai usando, as Aes Sedai já começam uma caçada contra esse cara, ele é morto, aprisionado, coisas do gênero. Já deu ruim uma vez e elas não vão permitir que essas pessoas, esses homens, ameacem novamente o mundo. Mas existe uma questão no meio de tudo isso, porque existe uma profecia que diz que aquele dragão lá atrás, o cara que se levantou para tentar enfrentar o Dark One, ele iria renascer numa nova pessoa e essa pessoa iria unir todos os povos do mundo para enfrentar novamente, definitivamente aí, esse ser das trevas, o Dark One. Mas aí fica essa questão, esse cara aí, esse dragão renascido, ele não vai enlouquecer também tendo acesso ao poder único? Não sabemos. É claro que vai começar a surgir vários caras que utilizam do poder único, esse poder ainda é possível de ser acessado, só não é indicado, né? E eles começam a se autoproclamar os dragões renascidos. Sempre que alguém se autoproclama dragão renascido, começa um caos, porque todo mundo fica desesperado, tem pessoas que seguem esse dragão, tem pessoas que tentam caçar esse dragão. A gente tem as organizações políticas também querendo se envolver nesse processo. Sempre acaba gerando guerras, embates, muitas mortes. No meio de tudo isso que a gente começa a história,
que vai se focar nesses 5 jovens que vêm de uma aldeia afastada, que eles não sabem muito bem o que está rolando fora dessa aldeia, todas essas tretas que estão rolando ao redor do mundo. Eles são meio chucros até um pouquinho no início, um pouco inocentões, mas alguns deles, sem saber, estão envolvidos com coisas maiores. Existem forças sombrias que já estão atrás de alguns desses jovens e juntos eles acabam embarcando numa jornada e vão ter como mentora uma Aes Sedai, que é a Moraine, que está ciente de muita coisa que está acontecendo, das profecias, do que esses jovens podem representar, e vai acabar guiando eles para dentro de uma história ampla, né, todas as tretas que estão rolando nesse mundo. Isso é bem o início mesmo da história, porque muita coisa vai se desenrolar daí. Afinal, A Roda do Tempo é uma série literária de 14 livros. Sim, 14. Mas que foi concluída. Ela foi escrita pelo Robert Jordan, que escreveu 11 livros. Ele acabou morrendo antes de terminar a sua saga, mas a série foi terminada, finalizada por um cara que é muito bom, que é o Brandon Sanderson. A série tem um enorme fanbase, fãs super apaixonados por essa história, que é constantemente comparada com O Senhor dos Anéis e As Crônicas de Gelo e Fogo. Por isso que eu trouxe também aí essas comparações no início do vídeo. E por que isso, né? Uma série com 14 livros, a gente imagina que tem uma construção de mundo grandiosa, e de fato é isso que a gente encontra em A Roda do Tempo. E essa construção acaba sendo explorada justamente pelo tanto de narrativa que o Jordan se propôs. No início era para ser só 3 livros, virou 14. O George Martin começou assim também, viu? Falando que Game of Thrones era uma trilogia, depois ia ser 5, hoje é 7, a gente não sabe se vai acabar em 7. A Roda do Tempo também tem muitos personagens cativantes, apaixonantes, complexos, e que vão ter uma grande e impressionante jornada ao longo desses livros. Eu ainda não li toda a série, na verdade eu estou bem no começo, eu estou no primeiro livro, mas eu conversei com gente que leu tudo e eu confio em quem me disse isso, que a série ela tem uma jornada muito impressionante, que os livros são muito bons e que o final é recompensador. É tudo que eu precisava para, né, realmente embarcar nisso. É muito legal quando a gente sabe isso. Olha, é longo, é um investimento de tempo, mas o final vale a pena. Outra coisa que dizem por aí é que A Roda do Tempo tem uma das melhores jornadas de protagonista de séries de fantasia. Uma alegação assim também não é pouca coisa, né? É bom pontuar que a comparação com O Senhor dos Anéis não é necessariamente positiva no início, porque o começo de A Roda do Tempo realmente ele tem bastante semelhança com coisas que a gente vê ali na Sociedade do Anel. O Robert Jordan era muito fã do Tolkien, muito fã da obra do Senhor dos Anéis, e ele quis fazer uma homenagem colocando muitos elementos semelhantes. Mas conforme a história vai avançando, A Roda do Tempo vai criando seus próprios caminhos, vai embarcando por narrativas bastante complexas, até sombrias, e os personagens que começam mais imaturos ali no começo, eles vão tendo um crescimento incrível. Outro ponto muito legal na narrativa, e isso eu já consigo atestar bem assim, pelo tanto que eu li, é o quanto o protagonismo feminino é uma coisa presente dentro da história da Roda do Tempo. As personagens femininas realmente são importantes para a história, elas são muito poderosas, elas são fortes, elas são complexas. Eu amo O Senhor dos Anéis com todas as minhas forças, mas vamos admitir, não é um bom exemplo de história de fantasia com personagens femininas relevantes. A esposa do Jordan, a Harriet, era editora dos livros dele e ela dava vários conselhos para ele de como ele iria conduzir a sua história, e ele ouvia. Então a gente não tem aqui simplesmente personagens destinadas a ficar numa posição secundária, que são frágeis. Até personagens tipo coadjuvantes de coadjuvante, elas são mostradas na história como sendo figuras
figuras de bastante personalidade também. Mas agora falando um pouquinho sobre a série que o Amazon tá produzindo, o showrunner é o Rafe Judkins. Um fun fact sobre o Rafe, que eu não consigo controlar, eu preciso colocar nesse vídeo. Ele já participou de Survivor, que é o melhor reality show que só eu assisto. Ele esteve na 11ª temporada, a Guatemala. E ele era um cara muito gente boa lá. Meu, se você é um cara gente boa, passando fome, num lugar inóspito, numa situação em que tá todo mundo ali, um querendo puxar o tapete do outro, porque, né, faz parte do jogo, então você é mesmo gente boa. Bom, o Rafe já foi roteirista de séries como Chuck e Agents of S.H.I.E.L.D. e aqui ele tá vindo pela primeira vez como showrunner. Pra quem não sabe, showrunner é a pessoa que comanda de fato a série. E ele claramente é um grande fã da saga, que tem um carinho muito grande por ela. Eu acho isso uma coisa muito importante, quando a pessoa que tá por trás entende e ama aquele universo. Outra coisa que eu ouvi dele é que, conhecendo a obra por completo, sabendo de onde os personagens vão sair e onde eles vão chegar, ele tem uma visão geral sobre essa história e sabe o que precisa ser contado, sabe o que é importante para a narrativa. Diferente, por exemplo, do que aconteceu com Game of Thrones, que foi um grande problema que a série teve. Aqui a gente já tem toda a história publicada, então tem uma visão geral de tudo que vai acontecer e o que precisa ser colocado, o que precisa ser contado. Como é uma série da Amazon, a grana tá rolando solta e é o que deu para perceber, pelo menos eu acho, pelo trailer. A fotografia tá muito bonita, os figurinos estão legais. É uma série com bastante magia, então tem bastante efeitos especiais e eu acho que estão legais o que foi apresentado. Eu vi algumas pessoas reclamando, mas eu não concordo. Eu acho que vamos ver quando a série chegar, mas por enquanto eu acho que tá bem interessante. Lembrando que a Amazon também é a casa da série de Senhor dos Anéis, que vai estrear em 2022. Então a gente já pode ter uma noção aí, talvez por essa série, o que a Amazon pode produzir para Senhor dos Anéis. Uma coisa que eu achei muito legal da série é que eles estão bastante preocupados em colocar diversidade dentro do elenco. É uma série de fantasia, a gente não precisa ficar batendo sempre no elenco branco, de olho azul, loiro, padrão europeu. Então eles estão pegando pessoas de vários lugares do mundo, pessoas não brancas fazendo papéis importantes aqui. Tem vários atores desconhecidos que vão fazer esses personagens mais jovens, que são os protagonistas. Eu acho legal porque a gente vai acompanhar a jornada deles, então é interessante a gente não ter muitas referências sobre eles. É claro, a gente espera que sejam bons atores. Mas tem alguns rostos conhecidos sim, especialmente um específico, que é o rosto da Rosamund Pike, que vai interpretar a Sedai, né, essa maga que vai juntar todo mundo e que vai liderar esses jovens. Pra quem não lembra, a Rosamund Pike é a estrela de Garota Exemplar. É uma atriz muito boa e que traz um peso para esse elenco. Outra coisa importante sobre a Roda do Tempo é que essa série já está renovada para a segunda temporada. Como eu disse, a gente vai ter uma primeira temporada de 8 episódios e uma segunda temporada igualmente de 8 episódios. Eu acho isso bom porque já dá uma certa segurança para quem está produzindo a série do que eles podem contar e que eles não precisam ficar desesperados assim para pegar as pessoas necessariamente no primeiro episódio, ou né, se ninguém assistir a primeira temporada, não, tem que assistir a primeira temporada. Mas eles têm uma segurança para conseguir trabalhar durante 2 temporadas nessa narrativa, para conquistar o público que eles precisam para continuar a história. Eu imagino que muita gente deve olhar para essa saga, quem leu os livros e quem não leu, e pensar, caramba, mas será que eles vão conseguir contar essa história de 14 livros numa série de TV? Será que não vai ser cancelado antes? É aí que eu acho que essa segurança é importante para eles conseguirem ir até um ponto, talvez, da história que consiga cativar bastante público. E é claro que a gente não vai ter 14 temporadas. O bom de você ter a série completa é que você consegue entender o que deve ser contado, o que não deve ser contado. Então, com certeza eles têm um planejamento para contar essa história. E eu espero bastante que eles consigam cumprir esse planejamento e entregar uma boa adaptação, porque, ao que tudo indica, os livros, eles merecem isso, eles são realmente uma grande obra e
vale a pena ter uma grande adaptação também. Ou seja, existe bastante potencial nessa série, não dá pra saber se ela vai ser boa. Eu espero que ela seja, eu vou acompanhar, eu vou fazer conteúdo sobre ela aqui no canal e inclusive sobre o livro também, porque esses a gente sabe que são bons. Se você ainda não tá acompanhando aqui, eu tenho um clube de leitura aqui no canal. Todo mês a gente faz uma live discutindo um livro e O Olho do Mundo, o primeiro livro da Roda do Tempo, a gente vai discutir no mês de outubro. Então fica ligado nas datas, eu comento aqui no canal, mas principalmente eu comento nas redes sociais do NA, então segue lá o canal no Instagram e vem embarcar com a gente nessa jornada que eu espero que seja longa e recompensadora, como são os livros de A Roda do Tempo. Se você gostou desse vídeo, curte aí pro YouTube divulgar para outras pessoas, compartilhe também com quem você acha que tem interesse nessa série. Se você ainda não é inscrito aqui no NA, se inscreve, eu vou falar muito mais sobre A Roda do Tempo e outras histórias de fantasia. Me digam aí nos comentários se vocês estão animados para essa série. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!